Nessa noite nós vamos falar um pouco daquilo que Deus tem para mim, para você, tem para o nosso dia. É a palavra dele que é uma palavra completamente viva e eficaz. E o pastor Elcemar falou assim: na semana que vem você está livre? Eu falei: estou livre. Então você pode pregar? Posso, lógico que eu posso pregar. E Deus me tem, eu já falei aqui algumas vezes, eu não tenho muita coisa de ficar procurando mensagem, elas acontecem. Eu não sei se isso é um privilégio ou se isso é uma coisa ruim, mas as pregações, as palavras, elas acontecem. Conforme eu vou andando, conforme eu vou vendo, conforme eu leio, conforme vai acontecendo na minha vida. E elas vão acontecendo, se tornam uma mensagem, acabam sendo uma mensagem primeiro para mim. E Deus me deu uma mensagem, e essa palavra, e eu hoje sou simplesmente um mensageiro da palavra de Deus. Eu estou aqui simplesmente para entregar um recado de Deus para você e para mim. Essa palavra não é minha, eu não tenho a palavra, em essência, essa palavra é dele. Eu sou hoje um office boy espiritual, que vai entregar alguma coisa que o Pai tem para mim e para você. E que nós possamos estar com nossos corações abertos para entender, para compreender, para ter um divisor de águas na nossa vida. Porque a palavra de Deus faz isso, todos os dias, ela faz um divisor de águas. Então abra a Bíblia. Para mim ficou pior isso aqui, hein? Caramba. Em João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. E você vai entender por que eu tenho... Deus me deu essa mensagem essa semana e falou comigo. Eu não sabia nem se eu ia pregá-la, mas pelas circunstâncias em que eu tenho olhado e tenho visto as coisas acontecendo, ela me veio muito a transparência. Capítulo 14 diz o seguinte, Evangelho de João: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-la teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tornarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, nem como podemos saber o caminho. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes vistos. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que eu estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e que faz as suas obras. Credes em que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Espírito Santo de Deus, Deus, nós reconhecemos a Tua soberania, nós reconhecemos a Tua autoridade, nós reconhecemos, Senhor Deus, que nessa noite Tu és presente neste lugar. E Deus, e que Tu nos deste, Senhor Deus, esse momento oportuno para estarmos aqui, Senhor Deus, para entendermos essa Tua palavra.
Então, Espírito Santo de Deus, que em nome de Jesus, tudo aquilo que não se chama Deus, tudo aquilo que venha, Senhor Deus, bloquear a mente das pessoas que estão aqui, Senhor Deus, que venha trazer desvio de mente, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que retroceda sobre o Teu nome, Senhor. E que Tu abras, Senhor, uma fonte neste lugar, uma fonte, Senhor Deus, para que Teus anjos tenham livre acesso neste lugar, para, Senhor Deus, nessa noite ministrar a cada um de nós que estamos aqui, para entendermos a Tua palavra, para compreendermos a Tua palavra, para vivermos essa palavra que vem dos céus, que vem de Ti, Senhor, que vem deste trono, e que, Senhor Deus, em nome de Jesus, que Tu tenhas livre acesso, Senhor Deus, para ministrar, pois, Senhor Deus, estamos nas Tuas mãos, e cremos que Tu vais fazer o melhor para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Esse texto que nós lemos aqui, é um texto muito oportuno, pelo que nós estamos vivendo, pelo aquilo que nós estamos conhecendo, por aquilo que estamos no dia a dia aí. E aqui é um momento em que Jesus antecede a sua morte. E ele vem fazendo os milagres, ele vem tendo contato maiores com os discípulos, ele vem tendo esse relacionamento mais profundo, mas está chegando aquele momento em que ele vai partir. Vai chegar um momento em que ele está indo embora. E ele começa a transcrever isso para os discípulos, ele começa a falar isso com os discípulos. Ele começa a passar isso para os discípulos. E os discípulos começam a ficar um pouco atentos e um pouco temerosos. E é o que muitas vezes nós ficamos temerosos com as circunstâncias em que estão ao nosso redor, daquilo que nos vem e sobrevém muitas das vezes. E isso tem acontecido. Depois de eles fazerem alguns milagres, depois dele estar e juntamente lavar os pés dos discípulos, depois dele conversar com os discípulos a respeito de algumas coisas, e vai tudo apontando para quê? Para a cruz. Vai apontando para a cruz. E ele começa a trazer isso aos discípulos, e os discípulos começam a ficar o quê? Meio apavorados. E ele começa e traz uma palavra completamente doce, mas ao mesmo tempo uma palavra que pode impactar. E essa palavra começa a impactar quando ele começa a dizer o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Se ficarmos a falar aqui, poderíamos falar sobre tantas outras coisas. E aqui ele simplesmente diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Não fique perturbado o teu coração. Não se perturbe o teu coração. Eu não sei o que você está nessa noite aqui, como você entrou, como está o teu estado espiritual, como está o teu estado humanamente falando, como é que está a tua vida, eu não sei como é que ela está. Eu não sei da forma como que você está, mas aqui Jesus já começa a dizer para ele, olha, para os discípulos, não se turbe o vosso coração. Não fique preocupado com aquilo que está acontecendo. E eles começam a ter essa preocupação, eles começam dentro de si ficarem angustiados, porque o Espírito Santo de Deus sabia o que estava no coração deles. O próprio Jesus já sabia como eles estavam, porque ele está falando algumas coisas que nós não estamos entendendo. Ele já prediz que a traição que haveria dele, e a gente não está entendendo o que ele está falando. Nós não estamos compreendendo o que ele está dizendo. E ele diz assim, não se turbe o vosso coração, não fique preocupado. Credes em Deus e credes também em mim. E a primeira afirmação que ele faz, olha, creem no Pai e crede em mim. Crede no Pai, crê que o Pai está em mim e eu estou no Pai. É a primeira coisa que ele fala. Porque ele está dizendo, olha só, se você não conseguir entender que eu estou no Pai e o Pai está em mim, vai ficar difícil de você compreender o que eu quero fazer.
vai ser difícil você compreender qual é a história que está para acontecer. Então comece a crer, comece a confiar. E crer e confiar é a coisa mais difícil que existe. Alguns dizem que é muito fácil. Não, é uma das coisas mais difíceis que existe, é crer. Porque quando você crê, você deposita, você entrega, você coloca sobre as mãos das pessoas. E nós, como seres humanos, temos a tendência de não colocar nas mãos. Nós colocamos, mas queremos, ao mesmo tempo, colocar a nossa. E Jesus disse, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou vos preparar lugar. Olha só, eu estou saindo, eu estou indo, e até aqui está muito difícil para eles entenderem isso. Olha, eu estou indo embora, eu estou deixando, entendeu? Eu vou preparar-vos lugar, e quando esse lugar estiver preparado, eu vou voltar. E eles continuam sem entender muito, e você vai ver por que eu estou falando sobre isso. Eles continuam sem entender muito. E ele começa a dizer, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo. Olha só, eu vou, mas vou voltar e vou trazer vocês para mim mesmo. Vocês não vão ficar perdidos, eu não vou deixar vocês vagueando, eu não vou deixar vocês soltos. Pode deixar que eu estou no controle. Parece que eu estou vendo Jesus conversar isso com eles. Pode deixar, calma. Eu vou, mas eu volto. É como alguém que você tem muito próximo e diz assim para você, olha, eu estou indo embora. Como é que você sente? Olha só, eu estou indo morar em outro país, eu estou indo morar num outro estado. Começa a dar uma angústia, começa a dar uma certa depressão. E você fica angustiado, e como é que eu vou ficar? E assim os discípulos os discípulos já estavam sentindo isso, eles já estavam trabalhando isso dentro deles, e continua dizendo assim, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Jesus declara isso para eles. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Bonito isso, né? Jesus dizendo, olha só, eu vou, mas vocês conhecem o caminho. E disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde tu vais. Aí começa a pregação. Jesus declara, vós conheceis o caminho. Aí Tomé vira para ele e diz, Senhor, não sabemos para onde tu vais. E aquilo que vai chamar a realidade hoje, sua e minha, é que Tomé estava andando com Jesus, estava vendo Jesus, estava participando da ceia com Jesus, participou do lava-pés com Jesus, viu Jesus fazer os milagres, mas ainda não estava entendendo nada acerca do mundo espiritual. E é o que está se acontecendo hoje, quando vocês vão entender o que eu quero dizer, com relação ao que eu vejo essa avalanche de evangelho, essa avalanche de igrejas cheias, essa coisa de televisão, e isso, na verdade, em vez de me alegrar, me preocupa. Me preocupa, e eu estou chamando a atenção nessa noite a você e a mim, para começarmos a termos um alerta espiritual. Será que nós estamos sabendo para onde estamos caminhando? Será que estamos entendendo o que está acontecendo conosco? Tomé estava participando do culto, Tomé estava indo com ele, Tomé estava participando daquilo que ele estava fazendo, Tomé estava participando dos milagres, Tomé estava participando das ceias, Tomé estava participando dos lugares em que ele andava, em que ele ministrava, mas Tomé ainda não sabia qual era o caminho. Tomé não tinha ainda a noção do que estava para acontecer. Que coisa louca, eu participo, bato palma, sento, oro, mas eu não sei se esse é o caminho.
eu não sei qual é o caminho que eu estou andando. Nós não somos uma multidão que estamos andando sem uma direção. Nós somos uma multidão que temos a direção do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus diz que Ele mora em mim, e eu sei tudo aquilo que o Pai fala, e aquilo que o Pai fala para mim é revelado no mundo espiritual. E essa é nós começamos a entender o que está acontecendo. E Tomé diz para ele o seguinte: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Tomé, como é que você não sabe o caminho, Tomé? Como é que você quer saber o caminho, Tomé? Você não tem visto o que eu tenho feito? Você não tem visto aquilo que está acontecendo? E respondeu-lhe Jesus: Tomé, Silas, eu sou o caminho. Silas, eu sou o caminho. Silas, eu sou a verdade. Silas, eu sou a vida. Então, Tomé, não adianta, não tem outro jeito, não tem uma outra forma, porque é no caminho. Eu sou o caminho, Tomé, eu sou a porta. Eu não preciso te mostrar caminho nenhum, porque eu sou o caminho. Se você encontrou a mim, você encontrou o caminho, Tomé. Se você encontrou o caminho, Tomé, que sou eu, você encontrou a verdade, e a verdade ela é soberana, e nada mais pode contra a verdade, Tomé, e a verdade é que te liberta. Então você já está liberto, meu Tomé, e você já, além de estar liberto, Tomé, já existe vida, porque eu sou a vida, Tomé. Eu sou a vida, Tomé. Que isso, Tomé? Tu está andando comigo, tu está vendo o que eu estou fazendo, e eu tenho que te dizer que eu sou o caminho, eu sou a porta, e aquele que entra por essa porta não tem como errar, não tem por onde ir, Tomé. Eu sou a porta sou eu. Não tem uma outra porta, não tem uma outra direção. Porque, Tomé, sabe o que está acontecendo? Você está parecendo um defunto. Tem carne, tem osso, tem pele, mas está morto. Está morto. Está andando comigo, mas não entendeu nada. Só está fazendo parte da multidão. Para de fazer parte da multidão. Eu já disse isso aqui uma vez, eu não sou chamado simplesmente, eu tenho que ser escolhido. A Bíblia diz que muitos foram chamados, muitos e poucos escolhidos. Eu quero ser escolhido. Você tem que querer ser escolhido. Você não pode estar só sentado aí, você tem que saber o porquê que você está sentado aí. Eu não vim simplesmente para receber, eu não vim simplesmente para cultuar, eu vim porque eu sei que Ele é o caminho, e eu não tenho outro jeito de não ser por Ele. Porque Ele disse, eu sou o caminho, Tomé, tem que andar comigo, caminhando comigo que é a cura. É caminhando comigo que é a transformação, é caminhando comigo que é a restauração, é caminhando comigo que você vai ver coisas diferentes. É no caminho que se transforma. Não dá para não ter cura parado no templo, tem que caminhar. Tem que entrar pelas portas, e a porta é Ele, e por Ele, e para Ele. É isso, Tomé. Tu está sentado comigo e não sabe nada. Tu está sentado comigo e está perdendo tempo. Silas, reflexão. Se aprofunde mais. Mergulhe mais. Vai ter uma hora que não dá mais para andar com as águas nos tornozelos. Tem que mergulhar. E esse é o tempo que a igreja tem que mergulhar, porque se não mergulhar, vamos ficar atônicos e parados e vendo o mundo entrar e desvastar tudo, porque o nosso inimigo é feroz, e ele está fazendo tudo e pegando tudo que ele possa tragar.
E ficamos parados. E ficamos como robôs. E isso não sou eu que estou te dizendo. Isso é a palavra. Porque a palavra, contra a palavra não tem nenhum tipo de verdade. Eu gosto muito daquela passagem em que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, não fazes nada, Timóteo, só prega a palavra. E a gente começa a inventar, e a gente começa a fazer exibicionismo, e a gente começa a fazer malabarismo. Não preciso nada disso, eu só tenho que pregar a palavra, simples e genuína, porque quando eu prego essa palavra é Ele próprio, e Ele vai e cura, Ele vai e transforma, Ele vai e traz restauração, porque é Ele, a palavra é Ele. Então eu só prego ela, eu só falo ela, eu só digo que é ela. Eu não preciso andar de cabeça para baixo, eu não preciso comprar meia, eu não preciso passar para baixo de arco, eu não preciso fazer nenhuma outra coisa a não ser pregar essa palavra, porque essa palavra, ela tem unção, a unção não está em mim, a unção está na palavra de Deus. E ela contamina, e ela vai fazendo um rebuliço na tua vida. E quando eu olho, eu vejo pessoas simplesmente apáticas. Apáticas com o que está acontecendo. Apáticas com o que está se tornando. E elas encontram desculpa para tudo. Esse é o momento, eu tenho que aproveitar. E isso eu escuto muito dentro da minha casa, porque eu tenho filhos jovens. Eu não sou daqueles de esconder o que eu acho, não, e nem que eu tenho. Tem que aproveitar, você tem que aproveitar, e o diabo te arma essa cilada. E quanto mais ele te arma a cilada, mais você vai ficando preso. E isso não te leva à morte espiritual, não, isso te leva a uma morte natural. É como a mulher de Provérbios 6, 7, 8. Se você não se desviar, se você não sair correndo, ela vai te tragar. É essa morte. Porque para isso nós achamos sempre um jeito de sermos contenciosos. E não queremos nunca a verdade. A verdade, ela sempre dói, sempre machuca. Mas é a verdade. Continuamos. E Jesus disse-lhe: Tomé, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não tem uma outra forma, Tomé, não tem outro jeito, ninguém vai ao Pai, se não for por mim, Tomé. Eu estou nele e ele está em mim, eu e ele somos a mesma coisa. Se você está me vendo, está vendo ao Pai. Se o Pai está vendo o Pai, está vendo a mim. Então somos a mesma coisa, Tomé. É para isso que eu vim. É para isso que eu estou aqui. E ele continua. E respondeu-lhe: Eu sou o caminho. E se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Ele está respondendo para Tomé: Tomé, se você me conhecesse, conheceria o Pai, Tomé. Se você me conhecesse, ia conhecer o Pai, eu não precisaria te explicar mais nada, Tomé. Eu não preciso te explicar mais nada, porque já estava tudo muito fácil para você. E continuando. E conhecereis o Pai, desde agora conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe. Aí vem um outro discípulo que estava com ele, que estava andando com ele. Então isso quer dizer que para nós também não somos diferentes. Se aqueles que estavam andando com ele, que estavam vendo o que ele estava fazendo, que estavam participando com ele, tinham essas dúvidas, imagine eu e você, que não estamos vendo, que não participamos, e eles que estavam participando estavam tendo. E disse-lhe mais, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E respondeu-lhe Jesus: tanto tempo eu estou convosco. Olha que declaração. Filipe, há tanto tempo eu estou contigo, Filipe. Há tanto tempo tu está vendo o que eu estou fazendo, Filipe. Há tanto tempo tu está frequentando as nossas reuniões, Filipe.
Há tanto tempo você está na igreja, Filipe. Ele diz mais: há tanto tempo que eu estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Eu queria te fazer essa pergunta, como a mim também. Será que nós já estamos conhecendo aquele a quem nós servimos? Ou só estamos fazendo parte? Ou só estamos fazendo parte do número? Ou só somos mais um número? Ou só estamos fazendo parte dessa multidão que está acompanhando, que tem cara de crente, se veste como crente, fala como crente, mas e aí? Uma vez eu escutei de um tio meu que era pastor, disse assim o seguinte para mim, eu não estava nem na igreja, ele olhou para mim assim um domingo, ele olhou para mim, aí fez assim de cima e embaixo: vou te falar uma coisa, Silas. Eu falei: fala. Eu falei: vem bomba aí. Ele disse: filho de peixe, peixinho é. Filho de crente não é crentinho. Então se converta. Podemos andar, podemos estar juntos, podemos participar até de uma igreja. Minha casa pode ser um lar cristão, mas não adianta, que eu não sou dono da vida de ninguém. Cada um dará conta de si a Deus. E eu digo para cada um deles, para cada um dos meus filhos: até quando vocês eram criança eu tinha, agora é vocês parar com Deus. É vocês que têm que dar conta a Deus. Porque não conhecem, porque não querem, porque acham que está tudo muito bonito. Deixa desse jeito que está demorando. Está demorando, vai demorar mais um pouco. A Bíblia diz que ele pode vir como um ladrão. E ladrão você não sabe a hora nem o momento. Ele pode vir para mim e para você. Não crês que eu estou... Filipe, quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Quem me viu a mim, Filipe, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai, Filipe. Na verdade, o que estava acontecendo com eles? Na verdade, eles estavam, como eu disse no início, osso, carne, pele, mas não tinha nenhum espírito ainda neles. Porque eles viram o que estava acontecendo, viram o que estava sendo feito, viram o que Jesus estava realizando, mas não tinham nenhum conhecimento ainda da verdade. Eram discípulos. E eu vou ler um trecho em Ezequiel 37, para você ver como é que é verdade. Muitas vezes nós estamos desse jeito. E o pastor até falou alguma coisa sobre ele, mas eu vou falar de uma outra forma. Diz o seguinte, Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. Ele diz assim no capítulo 7, no versículo 7, diz assim: profetiza, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram ao osso. E o seu osso era junto com o osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se nele pele sobre pele por cima, mas não havia neles o fôlego. O exército estava pronto, já tinha um osso se juntado com osso, o nervo com nervo, o tendão com tendão, já tinha nascido carne, já tinha nascido pele, mas faltava uma coisa. Só estava faltando uma coisa, estava faltando o Espírito de Deus. E quando você pode estar em pé, você pode estar em pé, você pode estar falando, você pode estar até achando que você é, mas se falta o Espírito Santo de Deus, falta tudo na tua vida. Falta tudo na tua vida. E ele diz aqui: eu olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia fôlego. Então ele me disse: profetiza o fôlego da vida. Você tem carne, você tem osso, você tem tendão, você até parece que é,
Mas está te faltando o Espírito Santo de Deus, porque quando o Espírito Santo de Deus entra, Ele faz uma arruaça, Ele quebra tudo, Ele transforma tudo, Ele te faz uma pessoa diferente. Tomé, conheciam tudo, estavam vendo tudo, estavam participando de tudo, mas não estavam tendo a real realeza daquele que era, de quem ele era. Felipe, eu estou há tanto tempo contigo e você ainda não me conhece. Judas foi simplesmente mais um. Pedro achou que conhecia, Pedro achou que era, e teve um momento que ele deu aquelas derrapadas loucas da vida. E o que o Espírito Santo está querendo dizer para você e para mim hoje, é um alerta. Tome cuidado, não fiquemos displicentes, ficamos vigilantes, porque se não ficarmos vigilantes, pode acontecer de sermos pegos de surpresa. Eu tenho certeza daquilo que Deus está falando nessa noite. Eu tenho certeza absoluta daquilo que Deus está falando nessa noite. Porque achamos, pensamos, porque estamos, porque nos levantei a mão um dia, porque um dia eu falei, Jesus, olha, eu sou teu, mas a Bíblia diz que todos os dias eu me converto, e se não existe a metanoia, se não existe uma mudança de mente, se não existe uma mudança de direção, não tem como servir a Deus. Para servir a Deus tem que ter arrependei-vos e seja todos, em nome de Jesus, santos. Arrependimento. Eu não posso dizer que eu sou e ando da forma que eu ando. Isso quer dizer que eu estou simplesmente andando, mas não tenho o fôlego da vida. Eu não tenho o Espírito Santo sobre a minha vida. Porque vamos ser como uma multidão que parece que estamos glorificando, parece que estamos adorando, parece que está tudo acontecendo, mas no fim, não entra como um incenso suave diante de Deus. Isso é um chamado para mim e para você. Sabe por quê? Porque você está nessa noite aqui e Deus te trouxe para que você entendesse isso. Vamos ficar vigilantes. Algumas igrejas que Apocalipse fala, principalmente de Sardes, já terminando, ela fala sobre essa igreja que viveu um apogeu, essa igreja que naquela cidade que viveu Sardes, parecia a cidade tal, que ela era gloriosa, que tinha ouro, que vivia da tinta, que vivia da lã. Ela parecia que ela vivia do passado, ela vivia daquilo que tinha acontecido com ela. E Jesus vem e diz para ele que naquele momento eles estavam completamente neutros, porque eles não vigiaram. Eles não estavam vigilantes. E o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você nessa noite? Queremos ter uma vida vitoriosa, queremos ser homens de Deus, queremos conquistar o que Deus tem para nós, queremos avançar naquilo que Deus tem para nós. Acredito nisso piamente. Acredito que Deus tem muita coisa para muitas pessoas aqui nessa noite. Coisas maravilhosas, coisas astronômicas. Mas uma coisa que eu entendo perfeitamente é que eu tenho que ser um discípulo. E para ser um discípulo eu tenho que estar no caminho. Porque se não estiver no caminho não tem como ser. Se não estiver no caminho nós vamos simplesmente acharmos que somos. Vamos ter aparências. A igreja de Sardes estava vivendo de aparência. Mas ela já não significava nada para Deus. Ela já não tinha nenhum tipo de cheiro. E eu vou ler para você entender, finalizando. O pessoal do louvor pode subir para mim, por favor. E essa igreja me faz trazer a igreja que eu tenho visto hoje na face da terra. Não uma igreja local, não uma igreja centralizada, mas essa igreja da face da terra.
E ela diz assim: ao anjo da igreja em Sardes. E o bom disso tudo que Apocalipse, e Jesus disse, sempre fala assim, ao anjo da igreja, ao anjo, ao pastor da igreja. Isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos quer dizer, ele vê tudo, sabe de tudo, nada está oculto, ele entra em tudo, ele vê tudo, ele sabe de tudo. Os 7 Espíritos e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tem nomes que vives, mas está morto. Você parece até que está vivo, mas está morto. Essa era essa igreja de Sardes, uma igreja que vivia o apogeu, que vivia a lã, que vivia da tintura, aquele momento, e por algumas vezes ela foi simplesmente invadida, sorrateiramente na noite, que ela tinha muralhas. Sardes era uma cidade que ela tinha muralhas, para você entender, e você vai saber o que eu estou querendo te dizer. E essas muralhas eram muito grandes, e ninguém conseguia invadir Sardes. E sabe como é que eles dormiam naquela cidade? Eles dormiam com as portas abertas, tranquilos. E por duas vezes a cidade foi invadida à noite. Por 2 vezes ela foi invadida à noite. O que quer dizer? A tua aparência de fortaleza não quer dizer nada. Se o Espírito de Deus não vivificar, se o Espírito de Deus não tomar conta, não adianta nada. E ele diz mais ainda, ser vigilante. E confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, portanto, do que tem recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a hora que virá sobre ti, mas virei. Ele faz um parâmetro entre o que já tinha acontecido, com as suas muralhas, que os ladrões invadiram à noite. Então, Sardes, se arrepende, porque tu dizes que está vivo, mas está morto. Você tem a aparência de que é, mas não é. Você diz que é, mas não tem nada a ver com o que você fala. E esse é o momento derradeiro da igreja. Eu não tenho dúvida nenhuma em falar isso que eu vou falar. Este é o momento final da igreja. É o momento de se ter a diferença entre o vil e o profano, entre quem é e quem não é, entre aqueles que querem fazer a vontade de Deus e aqueles que só estão caminhando. Mas eu tenho certeza que Deus te trouxe nessa noite aqui, para que, se você estava pensando em conhecer a Deus, é o momento oportuno para mim e para você. Porque muitas vezes a gente acha que conhece, porque eu levantei a mão, porque eu falei, e as coisas vão mudar, e elas não mudam assim. As coisas mudam dia após dia, passado. Ninguém vive de passado. O Espírito Santo de Deus vive do presente, do hoje. Hoje é o momento aceitável. Se ouvires a voz do Senhor seu Deus, não endureçais o vosso coração. Se Deus falou contigo, talvez você venha entrado aqui com uma outra visão. Olha, o pastor vai me falar, hoje eu vou receber, hoje eu vou ganhar, hoje eu vou tomar posse. Porque você vai tomar posse de algo tão maravilhoso, tão tremendo,
que é a posse de algo que é mundo espiritual, que ninguém pode te deter, que não tem coisa alguma que pode te deter quando tu alcança o mundo espiritual. Não há potestade, não há dominadores, não há enfermidades que o apóstolo Paulo fala, porque eles não podem me separar mais do amor de Cristo. E eu quero finalizar dizendo para você o que Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas há uma controvérsia, né? E por que nos falta? Eu declaro com tanta ênfase: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas está me faltando amor, está me faltando paz, está me faltando vida financeira, está me faltando verdade, está me faltando um lar tranquilo. Mas quando Davi declara isso, ele fala: nem tudo vai bem, nem tudo está legal, nem tudo é excelente, nem tudo está como eu espero, mas eu continuo confiando nele. Ele é o meu pastor, mesmo faltando, mesmo no visível não está tudo como eu penso que está, que eu queria que estivesse, mas eu sei que a minha confiança está posta nele, e que no momento oportuno, na hora oportuna, porque eu entrei por esse caminho que é ele, eu entrei por essa porta que é ele, e que nessa hora certa, nesse momento certo, as coisas vão acontecer na minha vida. Ainda que eu declare isso, ainda que eu declare, mas está tudo ao contrário do que eu estou declarando. Está tudo ao contrário, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas está me faltando tudo. Está me faltando dinheiro, está me faltando comida, está me faltando bons relacionamentos, está me faltando boa relação dentro da minha casa, no meu trabalho eu não tenho emprego, mas eu sei, eu não estou andando como Tomé, eu não estou andando como Filipe, eu não estou andando como Judas, eu estou andando nessa verdade, e essa verdade um dia ela vai prevalecer, ou ainda que ela não prevaleça para mim, ainda que ela não se estenda para mim, mas eu sei que ela vai se estender para os meus, porque eu e a minha casa, diz a palavra, e eu tomo posse disso, eu tomo como herança, eles servirão a Deus. Então é por isso que eu declaro neste mundo espiritual, é por isso que Davi declarou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, então existe ainda uma perspectiva de que existe um vale, existe a sombra da morte, existem lugares ruins que eu possa andar, mas a tua mão vai estar comigo. Sabe por quê? Porque eu conheço a quem eu sirvo, eu conheço a sua voz, eu conheço aquilo que ele fala, eu conheço quando ele fala ao meu coração, eu conheço quando ele se move dentro de mim, porque ele é a verdade, e eu recebi essa vida nele. Eu não estou vendo, simplesmente vendo e não está acontecendo. Quando eu vejo alguém ser curado, eu estou sendo curado também. Quando eu vejo que o meu irmão prevaleceu, eu estou prevalecendo também. Essa é a igreja, porque o tratamento da igreja, por favor, só um instante, o tratamento da igreja não é um tratamento de fora para dentro, o tratamento da igreja é de dentro para fora,
porque quando eu intronizo tudo isso de dentro para fora, aí eu sou curado, aí a igreja cresce, aí o nome de Deus cresce, aí a palavra cresce, porque eu fui curado nessa palavra, eu fui restaurado nessa palavra, e eu não tenho medo de mais nada, porque é essa palavra que me guarda, é essa palavra que me ajuda, porque Ele é a palavra, Ele é o Verbo encarnado, que entrou dentro de mim, e quer entrar dentro de você nessa noite, e não podemos ficar apáticos, não queremos ser multidões, porque multidão fica pelo meio do caminho. Mas eu quero que ele coloque a mão e diga assim: é o Silas, esse é meu, esse é meu, ele foi escolhido por mim, ele sabia quando eu falava, ele sabia quando eu chamava a atenção dele, ele sabia que quantas vezes que eu coloquei ele em privações, é porque eu queria tratar com ele, graças a Deus pelas privações, porque nas privações que eu fui curado, nas privações que eu fui restaurado, é nas privações que eu vi a tua mão, Senhor. Foi ali que tu estavas, não foi nos momentos bons, foi nos momentos ruins que as coisas sobrepujaram, foram espiritualmente maravilhosas. Oh, Espírito Santo de Deus, que nessa noite traga sobre nós, Senhor Deus, traga sobre nós, Senhor Deus, essa unção, Deus, em nome de Jesus. Coloca, Senhor Deus, em homens aqui, em mulheres, em jovens, Deus, o anel de autoridade, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, coloca em homens aqui, Senhor Deus, esse anel de autoridade, autoridade para falar, autoridade para profetizar, que não sejamos defuntos, Senhor Deus, mas que, Senhor Deus, sejamos aqueles que, Senhor Deus, sejamos aqueles que repousem em nós o Teu Espírito. E quando abrirmos a nossa boca, quando falarmos, Senhor Deus, Deus, sejamos esse mensageiro Teu. Que, Senhor Deus, que possamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, que o mundo possa conhecer, Senhor Deus, que existem homens e mulheres que, Senhor Deus, amam a Tua palavra, não amam só, Senhor Deus, de ouvir, não amam só de ver, mas amam de sentir a Tua presença e ver Tu fazer na vida de cada um. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Deus, coloca uma roupagem nova nessa noite, Senhor. Oh Deus, pessoas que precisam aqui, Senhor Deus, dessa roupa, desse revestimento, Senhor. Troca, Senhor Deus, em nome de Jesus nessa noite, Senhor Deus. Porque, Senhor Deus, nós sabemos da Tua unção. Sabemos que a Tua palavra que é unção, e essa unção, Senhor, entra em nós. E quando ela entra em nós, Senhor, é impossível, Senhor Deus, é impossível nos resistir, Senhor. Que podemos Te servir sem barganha alguma, sem dar, sem precisar, Senhor Deus, sem estarmos aqui, queremos receber nada em troca. Eu quero estar aqui porque eu quero simplesmente Te servir. Traga as pessoas que estão aqui para simplesmente Te servirem, Senhor, Te adorarem sem nada, sem barganha alguma, porque contigo não existe barganha, Senhor. Contigo, Senhor Deus, existem corações que se dobram à Tua palavra, que se dobram ao Teu Espírito, Senhor. Levanta, Senhor, homens aqui, Senhor Deus, que não tenham medo de pregar um evangelho vivo, sem medo de pregar a palavra, só a palavra, sem mazelas,
sem exibicionismo, sem figurações, sem falácias, sem histórias, mas só a Tua palavra, Senhor. Levanta esses homens com autoridades nessa noite. Oh Deus, para que eles possam falar. Levanta, Senhor, mulheres poderosas na Tua palavra nessa noite. Que não só andem por andar, que não só estejam ali como figurantes, mas, Senhor Deus, possam estar, Senhor Deus, sentadas, Senhor Deus, ouvindo a Tua voz. Oh Deus, sábias, com entendimentos, prudentes. Espírito Santo de Deus, levanta jovens nessa noite. Oh Deus, levanta jovens nessa noite, Senhor Deus. E eu não só oro por aqueles que estão aqui, eu oro por aqueles que Tu alcanças nesse lugar, Senhor. Espírito Santo de Deus, e Tu me levas a falar isso nessa noite. Deus, toca em cada um, Senhor, aonde quer que esteja. Oh Deus, em nome de Jesus, que eles deixam de ser defuntos, deixam de ser pessoas, Senhor Deus, que só tenham, Senhor Deus, o corpo, mas que Teu Espírito entre neles, e que eles façam, Senhor Deus, maravilhas em Teu nome. Deus, restaura, Senhor Deus, restaura nessa noite, Senhor Deus, aquilo que estava perdido. Restaura o nosso entendimento, restaura a nossa sabedoria, restaura a nossa capacidade intelectual, Senhor Deus, de entendermos. Deus, que nessa noite, Senhor Deus, seja um momento oportuno para estarmos, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, sendo visitados por Ti, do Teu jeito, da Tua forma, da Tua simplicidade, porque Tu eras simples, Senhor. Tu falava com as pessoas com simplicidade, Tu falavas, Senhor, com carinho, Tu falavas com paciência. E é dessa forma, Senhor Deus, que eu peço que Tu se manifeste nessa noite, porque nós vemos a Ti, vemos o Pai, e Tu, o Pai, é um, Senhor Deus. E eu quero encerrar a nossa oração nessa noite, Senhor Deus, com a oração que Tu fizestes e pedisse ao Pai: Pai, eu vos peço que não vos tires do mundo, mas que os livres do mal, e para que eles sejam um comigo, assim como eu fui contigo, porque o dia que eles forem comigo um, eu não vou precisar mais pregar, porque o mundo vai ver quem nós somos em Ti. Então, Espírito Santo, que nessa noite, essa paz, essa misericórdia, essa abundância de graça, essa abundância de restauração, essa unção de palavra que é Sua, repouse sobre nossa vida, em nome de Jesus, amém. Deus vos abençoe.